Objetivo de acompanhar a situação no terreno, o deputado do partido Podemos, Dias Coutinho, visitou alguns postos de abastecimento e constatou diversas irregularidades. Durante a visita, os consumidores relataram situações que se classificaram como inaceitáveis, alegando falta de transparência na distribuição do combustível. Dizem que nas bombas não há combustível, mas sempre na rua há combustível. Onde é que eles encontram? Queremos saber disso. Onde é que eles encontram? Dizem que nas bombas não há combustível, mas sempre na rua há combustível. E está caro. 150 mil litros. Alguns cidadãos afirmaram ainda que determinados agentes da polícia estariam envolvidos em práticas irregulares, acusando-os de escoltar ou permitir o transporte de recipientes para abastecimento em troca de pagamentos. As denúncias levantaram preocupações sobre possíveis atos de corrupção e fornecimento no acesso ao combustível. É normal vir polícia fartado só para ter oportunidade de vir abastecer, para ir dar um que vem de lá fora. Dizem que... E nós que não somos oficiais, terminamos como? Sim. Você pode apanhar eles abastecerem aqui. Ultimamente você vai equipar em casa, vem aqui porque já tem facilidade. Sim. Até caro, já é assim. Pode sim, pode não estar de serviço, para estar a ficar fartado, vem ali, pronto, já tem prioridade. E nós estamos a chegar aqui desde de manhã. Isso é doloroso. Perante o cenário, o deputado defendeu uma investigação rigorosa por parte das autoridades competentes para apurar os fatos e responsabilizar os eventuais envolvidos. Dias Coutinho apelou igualmente ao governo para adotar medidas urgentes que garantam o abastecimento regular dos postos e combatam a venda ilegal de combustível, de forma a proteger os consumidores e assegurar a normalidade no mercado. E faz favor, Sua Excelência Governador, venha resolver este assunto por todas. Chame a Sensap, chame a PRM, a responsável disto aqui, para combater os incêndios. Converse com os bombeiros. Nós queremos saber onde é que anda o combustível e por que há tanta procura enquanto no porto sai o combustível. Na rua está cheio, não faz sentido. Então, eu quero aqui me juntar aos nossos irmãos que estão aqui a chorar, porque não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Porque este sofrimento é o sofrimento de todos. Se nós não combatermos, ninguém mais vai combater. Enquanto as bombas da cidade de Nampula continuam sem combustível, a venda informal tomou conta das ruas. Garrafas, galões e bitões são recipientes usados para a revenda na via pública. E a pergunta que fica é que de onde vem este combustível que não existe nas bombas? E quem sofre mais nesta questão é o povo, que deve pagar mais caro pelo combustível que nas bombas é mais acessível. Olhamos agora para casos de segurança rodoviária, onde alguns automobilistas recorrem ao passeio devido ao mau estado das vias. Trata-se dessa via de acesso em que está instalado uma escola e, por alternativa, os automobilistas usam passeio em frente a uma escola, constituindo desse modo um perigo aos alunos que se fazem a essa escola. Corremos um grande risco de verdade, porque aqui passam praticamente é um lugar que passam crianças, muita gente, então é um lugar de risco mesmo. Ashilo muka kunene kusa mesmo de facto hafamba hila haya wata kumpi okusenta kwene kusa akhombi bya xikola hi dodi ana amova uta hile kubone ko mama na luya ukhwela uku hambu hi swithuthuthu kutani mesmo masi a hi swone. Segundo os automobilistas, esta situação não é recente e arrasta-se há vários anos devido ao mau estado da via de acesso, o que obriga condutores a recorrer ao passeio, apesar dos riscos que essa prática representa. Uma situação muito complicada que nós não sabemos até onde, já demos grito de socorro, mas ninguém nos ouça. E a situação está assim mesmo, já há bons anos. Não vou falar de meses, há bons anos. Cada enxurrada que passa aqui, as coisas estão piorando.
É uma situação caótica que não sabemos até onde vamos terminar com isto. Então, precisamos alguém de direito para ver se nos ajuda em repor a estrada. Assim, porque praticamente tentaram colocar essas coisas de pneus para ver se os carros podiam não subir o passeio, mas continuam a destruir o passeio. Perante o cenário, apelam às autoridades competentes para a reabilitação da via, de modo a garantir uma circulação segura para automobilistas e peões, sobretudo no perímetro escolar. Eu penso que a quem de direito venha a repor isto aqui, porque é um trabalho muito simples. Aqui já tem um asfalto antigo, era só questão de soprar e colocar um asfalto novo e a estrada estará em uso. Enquanto a via não for reabilitada, peões e automobilistas continuam a partilhar o mesmo espaço numa situação que aumenta o risco de acidentes, sobretudo nos períodos de entrada e saída dos alunos da escola. Ainda no que concerne aos casos de circulação rodoviária, alguns municípios na cidade de Maputo pedem melhorias de espaços reservados para passantes. A circulação de peões continua a ser um desafio em vários pontos da cidade de Maputo. Passeios degradados, buracos e pisos danificados marcam avenidas como 24 de Julho, Karl Marx e outras vias da capital, dificultando a mobilidade e colocando em risco a segurança dos cidadãos. Segundo os munícipes, o mau estado dos passeios afeta diariamente a circulação de peões, com maior impacto para pessoas com deficiência que enfrentam dificuldades para se deslocarem em segurança. Os passeios estão num nível de degradação muito elevado. Isso condiciona a circulação dos próprios peões e também com aquelas, sem contar com as pessoas que são portadoras de deficiências locomotoras. Isso torna-se extremamente complicado, difícil de circular aqui na cidade de Maputo. Realmente os passeios estão mesmo degradados, estão em péssimas condições e aqui é visto que só foca-se na estrada, né? Mas nós os peões também precisamos de melhores condições para a caminhada, né? E contando que aqui também podemos ver um certo risco, né? Tem pessoas que andam, tem deficientes e também as pessoas que estão bem, né? Às vezes podem tropeçar, é muito fácil tropeçar, sim. Então é necessário, é imperioso que se organize também os passeios, sim. É complicado, mas já deveria ter tido uma grande melhoria aqui na comunidade. A administração tinha que fazer algo, até agora nada. Isso nem vem de agora, vem de anos atrás. Aqui nem identificações não tem, cada um procura um sítio para poder atravessar, nem cedência tem aqui, complicado. Sim, para os peões é um risco, pode ser atropelado, a atenção é uma coisa que muitas das pessoas têm falta agora, pressa e tudo mais. Perante a situação, os cidadãos apelam às autoridades municipais para reabilitarem os passeios e garantirem melhores condições de mobilidade e segurança para todos os utentes da via pública. O apelo que eu deixo ficar é que a edilidade tome conta e conserte os passeios para tornar a circulação ainda mais segura. Enquanto aguardam por uma intervenção das autoridades, os munícipes esperam que a reabilitação dos passeios seja tratada como uma prioridade, de modo a garantir uma circulação mais segura, inclusiva e condigna para todos os peões na cidade de Maputo. Olhamos agora para os espaços de venda, onde os vendedores, na verdade, do mercado grossista de Juma, denunciam roubos excessivos. E é nesta senda que pedem uma intervenção urgente das autoridades competentes.
A insegurança que se vive no mercado grossista de uma na cidade de Nacala, Porto, continua a preocupar comerciantes e compradores que diariamente desenvolvem as suas atividades no maior centro comercial da cidade. Os frequentes casos de roubo têm gerado um clima de medo e incerteza entre os utentes do mercado. Alguns roupas de telefone, roupas de dinheiro. A pessoa que vem para comprar. Verdade é que aqui há bandidos? Onde? Aqui no mercado? Ah, sim. O que é que roubam? Roubar coisas, telefone, muitas coisas. Os comerciantes apelam à intervenção urgente das autoridades competentes para travar a onda de criminalidade. Os malfeitores roubam mercadorias, celulares e outros bens, colocando em causa o sustento de dezenas de famílias que dependem da atividade comercial naquele espaço. Muitas senhoras, quando vêm fazer compras, é rabatada do telefone, inclusive as pastas específicas. Importa referir que os casos de roubo no mercado grossista Juma não são recentes. Trata-se de um problema antigo que, segundo os vendedores, continua a ser uma solução efetiva, apesar dos vários apelos dirigidos às entidades responsáveis. Já na página da criminalidade, em Maputo foram detidos pelo menos 13 indivíduos. São acusados de assaltos com recursos a katanas e machados no distrito de Marraquene. Trata-se de uma suposta quadrilha que se dedicava no crime de roubo em residências e estabelecimentos comerciais no distrito de Marraquene, na província de Maputo. Já nas mãos das autoridades policiais, os indiciados são confessos e dizem estar arrependidos pelos atos cometidos. Eu saquei algumas coisas lá dentro, são saquinhos de arroz e óleo e algumas bebidas. E esses computadores, onde é que roubaram? A parte do computador nem sei explicar porque nem sei de nada, não estava, não posso dizer nada sobre o assunto de computadores. Não estava sozinho, estava com eles aqui também. Sim. Foi de dia mesmo. Quando a pessoa dentro do estabelecimento não estava lá dentro. Só que entramos, levamos, saímos e fomos sentar num sítio. Dizer para que os jovens que têm a oportunidade de acompanhar essa reportagem ou esse noticiário, que possam verdadeiramente sacar alguma verdade ou uma boa verdade de que na verdade a prática do crime não é o maior rendimento de vida. Devemos pautar pelo bom comportamento. Entretanto, a porta-voz do Comando Provincial da PRM a nível da província de Maputo, Carmina Leite, explica como foi possível a detenção dos miliantes. Temos cá conosco um grupo extremamente perigoso que criava terror no distrito de Marraquene, em especial no bairro Santa Isabel, com recurso a um martelo. Arrombaram uma escola no bairro Santa Isabel e roubaram material informático. De seguida foram arrombar um estabelecimento comercial, introduziram-se no interior e roubaram diversos bens. Graças à pronta intervenção policial que estava nas proximidades, foi possível a detenção, que estava a efetuar o trabalho de patrulhamento com vista a garantir a segurança nas comunidades. Foi possível neutralizar esses 3 indivíduos com idades compreendidas entre 23 a 30 anos de idade. A PRM diz estar ainda a trabalhar para deter um dos membros desta quadrilha que se encontra em parte incerta. A polícia conseguiu recuperar alguns bens, ainda está-se a trabalhar por forma a recuperação de outros bens que estão em falta. A polícia está no terreno a efetuar diligências por forma a detenção de outros indivíduos que fazem parte desta quadrilha. Importa realçar que não é a primeira vez que um dos detidos cai na rede da polícia pela prática do mesmo crime. E são ao seu todo 48 horas que Maputo está às escuras. Já a empresa pública Eletricidade de Moçambique aponta a ruptura numa linha de alta tensão como a causa deste fator. Nas últimas 48 horas, a cidade e província de Maputo têm sido alvo de restrições no fornecimento da rede elétrica. O motivo da interrupção é a ruptura de um condutor numa das principais linhas de tensão.
A interrupção do fornecimento da corrente elétrica foi necessária para a realização de trabalhos de emergência na sequência da anomalia registrada na linha de alta tensão, conforme justifica a EDM. Estamos aqui por causa do incidente que aconteceu no domingo, por volta das 17h41. Estamos numa subestação mãe da região sul, que chama subestação de Infulene. Registramos uma avaria numa das nossas linhas principais de alta tensão, onde tivemos uma ruptura do condutor, como vem lá atrás, e também tivemos a ruptura do condutor no mesmo painel, então tivemos quase avarias múltiplas. Esta avaria, tivemos a indisponibilidade de fornecimento de energia a parte da cidade de Maputo e também da província de Maputo. Prontamente, as equipas da EDM fizeram-se ao local, primeiro, por questões de segurança, analisar o que aconteceu e depois, posteriormente, por meio de vias alternativas, começamos a alimentar os clientes. Importa salientar que todos os clientes foram alimentados no domingo, de uma forma gradual, de modo a evitar que o sistema pudesse colapsar. A ruptura de um dos condutores numa das principais linhas de tensão é apontado pela EDM como motivo na interrupção do fornecimento de energia elétrica nas zonas da província e também cidade de Maputo. Segundo avança a EDM, cerca de 470 mil clientes terão sido afetados por esta interrupção, mas garante que até às 18 horas o processo de alimentação da corrente elétrica já havia dado início e garante também que até às 23 horas do mesmo dia todos os clientes já haviam visto a energia retomada. Na avaria do domingo tivemos aproximadamente 470 mil clientes na avaria do domingo, mas como eu disse que depois das 23 horas todos os clientes já tinham energia. A alimentação começou a partir das 18 horas e 5 minutos. Já estávamos a alimentar os clientes. A interrupção da corrente elétrica prolonga-se até esta terça-feira, afetando os bairros de Mualaze, Gojosa, Mucapana, Mucatine, Intaca, Mapandene, 1º de Maio, Njavela, Samora Machel, Congolote e partes de Boquiço, Chibone, Mali e Pecene. Mas a EDM garante que a alimentação do fornecimento da corrente elétrica nesses pontos estará reposta até finais do dia desta terça-feira. Esperamos nós, se tudo correr bem, não haver outros constrangimentos, ao final do dia de hoje a linha já estará energizada. Aqui importa realçar que tivemos primeiro prejuízo na reparação da avaria, que são equipamentos, ok? Também a empresa incorreu em prejuízos de faturação, porque não podemos fornecer energia aos nossos clientes e a faturação da empresa ficou afetada. Não, como eu disse, que agora é prematuro avançarmos números em valores, porque estamos a fazer o devido levantamento e também depois da reparação da avaria já teremos todo o material contabilizado, ok? E aí teremos um número mais concreto. E a população agradece desta feita a pronta intervenção da empresa. Seguimos para mais notas informativas. O governo, com relação à escassez de combustível, diz não ter dados concretos sobre as causas da redução no abastecimento. Sobre combustíveis, ainda está-se a fazer uma análise para perceber o que é que está a passar-se efetivamente para que esteja a se vivenciar aparentemente, ou esteja pelo menos a iniciar uma segunda vaga de escassez. Nós vamos nos informar ainda e são fatos que estamos a constatar desde o final de semana, sobretudo domingo e segunda-feira, aliás, sábado e domingo, e nesta segunda-feira teremos naturalmente que buscar, e segunda-feira, então vamos buscar dados mais concretos para perceber o que é que estará a acontecer. E quando houver mais dados avançados, sim, aí poderemos avançar com elementos conclusivos ou pelo menos muito melhorados, aprofundados sobre a matéria.
São neste momento 19 horas e 23 minutos. Seguimos ainda na primeira parte deste jornal. Recordamos que fazemos a nossa transmissão em simultâneo pelas nossas plataformas digitais, com principal destaque para a nossa página de Facebook. Continuamos ainda a olhar para demais notas. Saúde pública no país onde Moçambique, com mais de 450 infectados e 3 mortos por cóleras durante o período de 2 meses. No boletim mais recente da Direção Nacional de Saúde Pública, com dados acumulados de 3 de setembro de 2025 a 25 de julho de 2026, são registados 9.553 casos de cólera no país, dos quais 3.986 na província de Nampula, onde foram contabilizados 39 mortos. Segue-se Tete, com 2.974 casos e 33 óbitos, e Cabo Delgado, com 1.137 infectados e 8 mortos. Há ainda registro de 921 casos infectados e 4 mortos em Sofala, 386 infectados e 3 mortos em Manica, 146 infectados e 2 mortos na Zambésia, além de um caso em Gaza e um na província de Maputo, sem óbitos associados. A cidade de Maputo contabiliza igualmente um caso e nenhum óbito. No balanço conhecido anteriormente, com dados até 6 de junho, a Direção Nacional de Saúde Pública contabilizava um acumulado de 9.092 casos de cólera desde setembro, com 86 mortos, mantendo-se a transmissão ativa da doença em 16 distritos, agora reduzida para 5. No início de 2026, chegaram a ter transmissão ativa de cólera pelo menos 44 distritos, essencialmente no centro e norte. Atualmente, registram-se menos de uma dezena de novos casos de cólera no país, queda associada ao fim da época das chuvas em abril, e a taxa de letalidade mantém-se em 0,9%. No surto de cólera, entre 17 de outubro de 2024 e 20 de julho de 2025, foram registados 4.420 infectados, dos quais 3.590 em Nampula e um total de 64 mortos. O novo quadro de ação antecipatória das Nações Unidas, a cólera em Moçambique, prevê financiamentos de até 1,7 milhões de euros para intervenções rápidas antes que os surtos se agravem como o atual, conforme noticiado anteriormente pela Lusa. O documento foi aprovado em 22 de maio pelas estruturas do Escritório das Nações Unidas para a Cooperação de Assuntos Humanitários e estabelece um mecanismo que liga dados epidemiológicos a financiamento imediato, permitindo agir precocemente e evitar crises de maior dimensão. Acrescenta que a cólera continua a representar uma grave ameaça de saúde pública em Moçambique, com surtos recorrentes associados à falta de acesso à água potável, condições de saneamento deficientes e fenómenos climáticos extremos, como ciclones e inundações. O novo quadro que antecipa o combate à cólera, aprovado pelo OCHA, define que a resposta será ativada com base em dados semanais sobre diarreia aquosa aguda, permitindo identificar rapidamente aumentos anormais de casos. Uma vez ultrapassados os limiares predefinidos, as ações serão desencadeadas automaticamente, evitando atrasos na mobilização de recursos. Um dos elementos centrais do mecanismo é o financiamento preposicionado através do Fundo Central de Resposta a Emergências, que disponibilizará até 1,5 milhões de dólares para o período de vigência de 2 anos. E os deputados provinciais do Partido Podemos, em termos de parlamento, visitaram desta feita o Hospital 1º de Maio, na província e cidade de Nampula. Desta visita, constatou-se que este hospital sofre de falta de energia elétrica, bem como analgésicos. A falta de energia elétrica e de analgésicos foram algumas das preocupações constatadas pelos deputados da Assembleia Provincial de Nampula durante uma visita de fiscalização ao Hospital 1º de Maio. Quando se diz que falta de antibióticos e analgésicos neste centro de saúde há 3 meses, isto deve preocupar a qualquer dirigente, a qualquer cidadão, mesmo que não seja dirigente. Mas isto nós sabemos que o governo é o primeiro garante para que nos hospitais não falte nada. Então, se no
centro de saúde destes aqui dentro da cidade faltam analgésicos, faltam os antibióticos, falta a corrente elétrica. Então, devemos nos questionar, que tal nos centros de saúde que estão distantes da província de Nampula, com as entidades governamentais? Já tem sido muito grande constrangimento. Sim, a questão da energia. Eu já vim aqui também uma vez, não houve energia, tinha que tirar meu dinheiro também. Então, são questões muito tristes. Então, temos que nos ajudar. Assim que vocês falaram, isso vai ajudar para que nós confrontemos com as autoridades competentes, para encontrar um meio termo no sentido de ultrapassar isto. Sim. Imagina que, por exemplo, de repente, a corrente elétrica vai, tudo no laboratório penso que vai parar. Temos ali os nossos pacientes sentados, né, à espera. Os deputados do Partido Podemos afirmam que irão encaminhar as preocupações identificadas às autoridades competentes com vista à procura de soluções. E durante a 23ª sessão do Conselho de Ministros, realizados esta terça-feira, o Governo aprovou a proposta de lei que cria o Código do Processo Aduaneiro. O Governo aprovou no âmbito da 23ª sessão ordinária do Conselho de Ministros a proposta de lei que instituiu o Código do Processo Aduaneiro, diploma que revoga as disposições do Decreto número 33.531 de 21 de fevereiro de 1944. Segundo o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, a iniciativa visa reforçar o sistema de justiça aduaneira e garantir maior segurança jurídica aos intervenientes no comércio externo. O Ministros realizou, no dia 4 de agosto de 2026, a sua 23ª sessão ordinária. Nesta sessão, o Governo apreciou e aprovou as seguintes propostas de lei a submeter à Assembleia da República. A proposta de lei que aprova o Código do Processo Aduaneiro e revoga as disposições do Decreto número 33.531 de 21 de fevereiro de 1944. O presente Código estabelece as normas que regulam o processo de apreciação e julgamento das infrações aduaneiras e, bem assim, na resolução dos litígios aduaneiros suscitados contra os atos praticados pelos órgãos da administração tributária. De acordo com o Executivo, o novo Código do Processo Aduaneiro pretende assegurar uma justiça fiscal aduaneira mais célere, transparente e eficaz, modernizando os procedimentos de tramitação, apreciação e julgamento das infrações aduaneiras, bem como o mecanismo de resolução de litígios nesta matéria. A aprovação do Código do Processo Aduaneiro visa, entre outros objetivos, reforçar a garantia da defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares e tornar a justiça fiscal aduaneira cada vez mais acessível e célere para os que dela demandam. Reforçar a proteção dos interesses do Estado através da definição clara do papel do Ministério Público, bem como da formalidade dos julgamentos dos processos. A sistematização das regras e matérias do contencioso aduaneiro. Impissa avançou ainda que antes da aprovação pelo Conselho de Ministros, a proposta foi harmonizada com diversas instituições, entre as quais a Ordem dos Advogados de Moçambique, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, o Ministério Público e os Tribunais Administrativos. Diploma que segue para a apreciação da Assembleia da República. Esta proposta foi harmonizada principalmente com a jurisdição administrativa, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, e, portanto, de Moçambique, CTA, e a nível do Governo com os ministérios tanto, que o integram. É altura para conferirmos uma breve pausa. Voltamos dentro de instantes, contamos ainda com carinho da sua audiência. Até já.